Veranópolis, presenças, culturas e tradições indígenas. Por Valéria Pedron. Nota 1. Destaca-se que o presente texto é uma adaptação da dissertação da autora, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade da Universidade de Passo Fundo, como parte dos requisitos para a obtenção do título de mestre em História, sob a orientação da professora doutora Jaqueline Allert. Nas últimas décadas, os estudos históricos passaram a dar maior importância aos vestígios deixados pelas sociedades humanas no período que antecedeu a colonização europeia. No Rio Grande do Sul, por exemplo, já foram realizadas pesquisas em diversas localidades com o objetivo de estabelecer um parâmetro acerca dos grupos étnicos que exploraram as diferentes paisagens ao longo do tempo, adaptando-se aos ambientes que formam a região sul do Brasil e manejando-os conforme suas necessidades. Em meio a esse cenário, destaca-se o território que, em meados de 1880, passou a ser denominado Colônia Alfredo Chaves, uma região que deu origem a diversos municípios posteriormente, cujas trajetórias ocupacionais criaram uma vasta tapeçaria de diversidade cultural e étnica. Embora as características do ambiente possam exercer grande influência no estabelecimento de determinadas sociedades, isso não deve ser analisado como um parâmetro determinante. O discurso recorrente para a região, especialmente em Veranópolis, sugere que o território foi preferencialmente ocupado por povos associados à tradição taquara, indígenas caingangue. Porém, os fragmentos de cerâmica e artefatos líticos encontrados indicam que outros povos também souberam explorar e se adaptar ao ambiente que hoje conforma Veranópolis. Como exemplo, observamos indícios das tradições Umbu e Humaitá, povos que ocuparam o Rio Grande do Sul anteriormente às tradições Taquara e Tupi-Guarani. Ao refletir sobre a história da formação do que hoje chamamos de América Latina, Galeano, 2010, página 4, questiona se o passado é mudo ou continuamos sendo surdos. Quando se trata de um passado ao qual grande parte da sociedade não se sente pertencente, inevitavelmente, essa mesma sociedade tende a não ouvir. No caso dos povos que ocuparam o Brasil no período que antecedeu a colonização europeia, é comum interpretar esses indivíduos sob uma única categoria de análise, como se todos fossem iguais, ignorando assim a diversidade de seus contextos sociais, étnicos, organizacionais, políticos, econômicos e culturais. Esses silenciamentos contribuem para o apagamento dessas histórias. E a ideia de apagar o indígena possui um sentido político, cultural e histórico, em que a negação de sua presença visa legitimar e, de certa forma, consolidar de vez a conquista territorial. As raízes desses apagamentos podem ser evidenciadas a partir de 1870, período em que o Brasil foi marcado por uma intensa onda migratória, resultado das situações que o país enfrentava no momento. O fim da escravidão, questões territoriais e uma população de negros e indígenas muito superior à de brancos. Uma estratégia adotada pelo governo brasileiro foi incentivar a vinda de imigrantes que, entre outros fatores, favoreceriam a economia, entre aspas, branqueariam o país e ocupariam áreas consideradas devolutas.
evitando a perda do território para indígenas, caboclos e outros, entre aspas, invasores. Essa foi, de certa forma, uma decisão geopolítica que também tinha como estratégia a consolidação de fronteiras. Assim, no caso dos indígenas, desconsiderar sua existência e empurrá-los para fora das suas terras para abrir espaço ao imigrante foi uma tática para reafirmar e dominar o território. Assim como em tantas outras localidades, o município de Veranópolis e sua região fazem parte do processo de formação das novas colônias de povoamento de imigrantes, a grande maioria fundada em fins do século XIX. A imigração avançando lentamente sobre os territórios indígenas. Muitos desses imigrantes não encontraram os antigos habitantes, apenas sinais da sua presença, como artefatos líticos, cerâmicos e suas habitações. Outros, no entanto, confrontaram-se diretamente com indígenas e desenvolveram o que a história denomina de, entre aspas, fricções interétnicas. Após a segunda metade do século XIX, os indígenas que habitavam a região passaram a vivenciar uma experiência que alterou drasticamente sua realidade: a chegada do imigrante europeu. Naquele momento, os imigrantes acreditavam que encontrariam terras vazias, sem habitantes que pudessem interferir em sua colonização, entre aspas. Todavia, não foi o que aconteceu. Os Caigangue, assim como os Guarani, foram levados ao convívio com essa nova sociedade, o que demandou grande esforço para permanecerem em suas terras e sobreviverem à nova realidade do, entre aspas, processo civilizador, marcado por intensas violências. Não temos datações exatas acerca do povoamento na localidade em estudo que permitam estabelecer com precisão o início e o término desse processo. Por isso, com base em pesquisas já realizadas, nos achados arqueológicos e nas características presentes em suas confecções, tentaremos estabelecer uma cronologia aproximada, considerando o contexto geral da ocupação humana no Rio Grande do Sul. Com as diversas informações coletadas e analisadas, sabemos que a presença humana na localidade em estudo remete à fase inicial do período Holocênico, quando destacamos a presença de povos caçadores-coletores nômades, seguidos por ceramistas e horticultores, que dominaram o território até a chegada dos europeus e seu estabelecimento permanente. Temporalidade e espacialidade. As sociedades pré-coloniais no Rio Grande do Sul. Examinar o ser humano e as relações que desenvolveu com a natureza é imprescindível para compreender a consolidação de ambos. As matas que conhecemos hoje não devem ser compreendidas como um fenômeno dado essencialmente pela natureza, de forma separada do ser humano, pois elas só existem em função do comportamento das sociedades em constante movimento e migração pelo espaço. As relações entre ser humano e espaço foram responsáveis pela construção das paisagens, ou seja, as matas não são uma dádiva natural, mas sim resultado de transições e manejos das sociedades. De tal forma, as paisagens devem ser compreendidas como fruto das relações desenvolvidas entre ser humano, lugar, mundo e tempo. Imagem dos movimentos migratórios do Rio Grande do Sul. Autoria de Adriana Tazima. Copé, 2013, página 17. A imagem é composta do mapa do estado do Rio Grande do Sul, no qual são apontadas as 4 grandes ondas migratórias, sendo elas
Primeira onda migratória de caçadores e coletores há 12 mil anos. Setas em laranja, de oeste a leste, sul e norte. Primeira onda migratória de caçadores, pescadores e coletores há 4 mil anos. Setas em azul, de nordeste para sul. Segunda onda migratória de agricultores tupi-guarani, há 2 mil anos. Setas em vermelho, de noroeste para sul. Segunda onda migratória de horticultores proto-G. Setas em verde, de nordeste para oeste. Terceira onda migratória de colonizadores europeus. Setas em branco, do Oceano Atlântico para o sul do estado. Dados e pesquisas históricos e arqueológicos relatam que os primeiros hominídeos surgiram durante a época do Plioceno. Nota 2. Plioceno é considerado como a última época do antigo período terciário da Era Cenozoica. A denominação foi criada por Charles Lyell, com base nos termos gregos pleion, que significa mais, e xaeno, que significa novo, mais novo, para se referir aos fósseis de animais essencialmente modernos dessa época. No entanto, foi apenas na transição do Pleistoceno, nota 3. Pleistoceno abrange o período recente no mundo de glaciações repetidas. A origem provém do grego pleistos, que significa bastante mais, e kainos, que significa novo, bastante mais novo. Para o início do Holocênico, nota 4. O Holoceno é identificado como o período quente atual. A denominação é oriunda do grego holos, que significa todo ou inteiro, e kainos, que significa novo. Todo inteiro novo. Na escala de tempo geológico, que se marcam a chegada e o estabelecimento dos primeiros grupos humanos no Rio Grande do Sul. Foi durante o Holocênico que a época do período quaternário, nota 5, as características mais marcantes do período quaternário da Era Cenozoica foram as glaciações e o aparecimento do homem. É o mais novo dos 11 períodos da história da Terra. Da Era Cenozoica, nota 6, também chamada de Era dos Mamíferos, iniciou há aproximadamente 65,5 milhões de anos e vai até a atualidade. O termo provém do grego zoe, que significa vida, e kainos, que significa nova, vida nova. Que aconteceram grandes mudanças na fauna e na flora, favorecendo a reafirmação humana no território devido ao aumento notável da temperatura. Antes de tratarmos diretamente dos grupos humanos que habitaram o território do Rio Grande do Sul, cabe realizar uma breve explicação do conceito de tradição, que é utilizado neste texto para identificar esses grupos. Por tradição, entende-se um método de confeccionar artefatos, sejam eles líticos ou cerâmicos, de construção de habitações, técnicas decorativas empregadas nos vasos cerâmicos e até tipologias de espaço escolhidas pelos grupos para o estabelecimento de moradias. Uma tradição é dividida em subtradições, ou seja, dentro dela existem vários grupos que compartilham técnicas semelhantes,
mas que se diferenciam devido a pequenas variações regionais. Essas variações apontam para transformações refletidas no estilo, na matéria-prima, na técnica de representação e até em aspectos linguísticos, resultantes de constantes movimentações e adaptações dos grupos. As tradições demarcam um longo período temporal da história humana e, devido a isso, devem ser divididas em fases, que correspondem a períodos mais curtos. A duração de uma fase não pode ser tão longa, pois isso poderia confundi-la com uma tradição, que possui uma maior durabilidade. Depois de gerações de processos migratórios, advindos do norte ao sul do continente americano, os dados históricos e arqueológicos apontam que os primeiros grupos humanos, caçadores e coletores, a se estabelecerem no Rio Grande do Sul, foram os povos da tradição Umbo. Esses povos utilizavam como moradias abrigos rochosos, entre parênteses cavernas, para refúgio de animais, da chuva e do frio rigoroso. Além desses abrigos, os povos da tradição Umbo também se encontravam em sítios a céu aberto, em pequenos vales na borda do Planalto, onde as matas podiam oferecer grande parte da dieta alimentar, e posteriormente em cerritos. Eram caçadores-coletores que se moviam constantemente pelo território em busca de disponibilidade e abundância de recursos que auxiliariam na sobrevivência do grupo. Os principais artefatos confeccionados pela tradição Umbo através das técnicas de lascamento são especialmente as pontas de projéteis, como flechas, lanças, furadores, raspadores, pré-formas bifaciais e facas. Com técnicas de polimento, eles produziam boleadeiras, mãos de mós, lâminas de machado, entre outros. Alves, 2008, páginas 67 e 68. A matéria-prima utilizada provinha majoritariamente de seixos recolhidos nas margens dos rios ou arroios próximos aos assentamentos e era trabalhada através de polimento, picoteamento ou lascamento. Além dos seixos, os grupos também utilizavam quartzo, arenito, calcedônia, basalto, diorito e muitas outras rochas, dependendo da finalidade que teria o artefato a ser confeccionado. Imagem da indústria lítica da tradição Umbo. Schmidt, 2006, página 28. A imagem é composta pela representação de rochas de diferentes formatos, contemplando 38 modelos de artefatos líticos. A tradição Humaitá é outro grupo étnico de caçadores e coletores que ocupou o Rio Grande do Sul simultaneamente à tradição Umbo. Os povos de tradição Humaitá utilizavam as matas como moradia, ocupando áreas do sul do Brasil, bem como partes da Argentina e do Paraguai. Schmidt, 2006, página 19. Embora muitos autores considerem que as tradições Umbo e Humaitá seriam apenas uma, com pequenas variações, a principal diferença relaciona-se aos artefatos líticos. Esses artefatos eram caracterizados por instrumentos de pedra maciça, como blocos ou seixos, que, através das técnicas de lascamento, originavam peças grandes e pesadas, incluindo bifaciais e de formas variadas, como bumerangoides, choppers alongados, machados alongados, plainas, raspadores e também lascas retocadas. Collin, 2020, página 17.
A indústria lítica Humaitá é marcada pela utilização de matérias-primas que estavam dispostas próximas às habitações, como os blocos de tamanhos médios a extra grandes. Na atualidade, muitos pesquisadores apontam que a tradição Humaitá não representaria uma tradição cultural, entre aspas, mas sim uma técnica ou um modo de produção de artefatos usados especialmente na exploração de áreas de mata, seja para corte ou manuseio do solo. Isso ocorre porque os artefatos da tradição Humaitá são semelhantes a muitos materiais identificados em sítios arqueológicos pertencentes a outros grupos étnicos. Imagem da indústria lítica da tradição Humaitá. Schmidt, 2006, página 29. A imagem é composta pela representação de rochas de diferentes formatos, contemplando 18 modelos de artefatos líticos. A tradição sambaquiana representa outro modo de vida de caçadores, pescadores e coletores que também marcou o litoral do Rio Grande do Sul durante esse período. Sua principal característica era a grande exploração da coleta de alimentos provenientes do mar, especialmente por meio da pesca. Schmidt, 2006, página 21, descreve os sítios arqueológicos dessa tradição como acúmulos de conchas, ossos de peixes e outros resíduos de atividade humana resultantes da ocupação do litoral marítimo por bandos especializados em sua exploração. São os resíduos mais volumosos produzidos por qualquer população pré-histórica brasileira. Os artefatos líticos produzidos por essa tradição eram planejados tendo em vista a dieta alimentar do grupo, adaptados para remover escamas e espinhos, abrir conchas e extrair moluscos, entre outras funções. Esses grupos humanos viveram entre 6.000 anos antes do presente e o primeiro milênio da era cristã, ocupando uma vasta faixa entre o mar e a Serra do Mar, que se estendia do Rio Grande do Sul ao estado da Bahia. Rodrigues e Pires, 2017, página 4. A prosperidade da tradição sambaquiana deve-se à vasta disponibilidade de alimentos e ao clima favorável, fatores que diminuíam drasticamente a mobilidade do grupo. Imagem da indústria lítica da tradição sambaquiana. Mergen e Schmidt, 2016, página 167. A imagem é composta pela representação de rochas de diferentes formatos, contemplando 24 modelos de artefatos líticos. Gradativamente, outros grupos humanos pré-coloniais começaram a penetrar no sul do Brasil, desenvolvendo estruturas próprias, aperfeiçoando e criando novas tecnologias de acordo com suas necessidades. A fim de facilitar a adaptação na localidade, esses grupos desenvolveram a agricultura e exploraram com maestria a fauna e a flora locais. Dias, 2004, página 40, afirma que os grupos humanos tiveram o hábito de se fixarem em locais propícios à sua sobrevivência. Alguns grupos escolheram áreas montanhosas, outros os vales dos grandes rios ou as planícies, conforme os costumes característicos de cada cultura. Nota 7. Como nosso objetivo de análise é a ocupação humana em Veranópolis, não cabe fazer uma análise aprofundada acerca dos outros grupos étnicos que habitaram o Rio Grande do Sul, como os pampeanos, charruas, minuanos, guenoas, etc.
Após a ocupação dos grupos das tradições Umbo, Humaitá e Sambaquiana, o Rio Grande do Sul passou a receber nova ocupação, os povos das tradições Taquara e Tupi-Guarani. Essa nova ocupação fez com que todo o panorama populacional e cultural do território se modificasse, visto que esses grupos introduziram elementos inovadores, como a agricultura e o uso da cerâmica. Nos dias de hoje, a tradição taquara é conhecida por dois grupos principais, os Caingangue e os Xoclen. Além da cerâmica e da edificação de habitações, a língua é um fator característico que possibilita a identificação étnica humana. Os grupos da tradição taquara falam a língua G, cuja matriz cultural é a macro-G. Esses grupos migraram do centro-oeste brasileiro em direção ao sul. Originalmente, os horticultores proto-G encontravam-se estabelecidos nas bacias hidrográficas de alguns dos rios de São Paulo e foram rumando para o Paraná, costeando as bacias dos rios Tibagi, Ivaí, Piriqui e Iguaçu, seguindo entre os rios Iguaçu e Uruguai, em Santa Catarina. Eles passaram pelas bacias dos rios Peperiguaçu e Santo Antônio, em Misiones, na Argentina, até chegarem aos territórios das bacias hidrográficas do Lago Guaíba e dos rios Jacuí, Sinos, Caí, Taquariantas e Uruguai, no Rio Grande do Sul. La Roque, Herol, 2013. Já os povos da tradição taquara desenvolveram amplo domínio territorial e formas próprias de adaptação ao novo ambiente, sendo a principal delas a construção de casas subterrâneas e semi-subterrâneas. Amparo, 2014, página 42. Essa técnica de adaptação ao ambiente foi desenvolvida ao longo do tempo para enfrentar os invernos rigorosos que afetam o sul brasileiro, destacando-se a constante presença de geadas e ventos cortantes. Imagem de habitações da tradição taquara. Autoria de Ana Luísa Köhler. A imagem é composta, no primeiro plano, pelo interior da habitação, onde os moradores cozinhavam, se alimentavam e dormiam. No plano de fundo, são vistas outras habitações em seu lado externo, bem como habitantes convivendo e, ao longe, a mata nativa. As moradias caracterizavam-se por formas circulares, sendo construídas por meio de um buraco escavado na terra com utensílios rudimentares, o que tornava o trabalho lento e cansativo. Esses utensílios eram oriundos do lascamento e polimento de pedras e madeiras com pontas. Dentro das casas, a família extensa dormia, comia e acendia fogueiras para se aquecer e cozinhar. O teto tinha sua estrutura em madeira, coletada das florestas e trabalhada na aldeia. No centro, um pilar principal era fixado no chão, estendendo-se alguns metros para fora do buraco da casa. Nas laterais, outras estacas eram colocadas e presas ao pilar principal. Sobre as estacas horizontais e verticais, eram colocadas camadas de capim para impedir que a água da chuva adentrasse na casa. Esses povos eram seminômades e deslocavam-se pelo território de acordo com as necessidades do grupo e a disponibilidade de recursos que garantiam sua sobrevivência. Além disso, eles, abre aspas,
se agrupavam ao redor de um cacique principal ou grande chefe, com a divisão em subgrupos, cujos membros estavam ligados entre si por laços de parentesco. Cada um destes subgrupos era comandado por um subcacique, fecha aspas, que tinha um território para explorar em conjunto com o seu grupo. Dias, 2004, página 44. Outra característica marcante era a evidente presença de árvores da espécie Araucaria angustifolia, que produzia um alimento importantíssimo para a dieta desses grupos, o pinhão. No Rio Grande do Sul, especificamente no período pré-colonial, até a chegada dos europeus, havia uma grande variedade de espécies de Araucária, o que, segundo Golin, 2012, página 14, abre aspas, era resultado do manejo florestal praticado pelos indígenas, que não apenas realizavam uma seleção de espécies, como também as cruzavam, gerando sementes híbridas utilizadas posteriormente pelos imigrantes. Fecha aspas. No que tange à elaboração de peças de cerâmica, pode-se dizer que a produção é pequena, composta de potes e de tigelas, com decoração impressa variada, onde são facilmente distinguíveis negativos de cestaria, depressões regulares produzidas por pontas de vários formatos, ou das unhas, incisões lineares, etc. Schmidt, Basil Becker, Apo Dias, 2004, página 33. Quanto à tipologia, identificam-se recipientes de vários tamanhos, com coloração marrom e cinza e paredes mais finas. Entre 2000 e 1000 anos antes do presente, a aparente estabilidade dos povos da tradição taquara foi abalada pela chegada dos povos da tradição tupi-guarani, que os empurraram dos principais afluentes em direção às terras mais altas e frias da região. Já por volta de 700 anos antes do presente, os Gês foram expulsos do litoral e empurrados pelos guaranis para cima do Planalto Sul. Noeli, 1999, página 241. Os guaranis pertencem ao grupo de populações de matriz cultural tupi, com pertencimento linguístico ao tronco tupi-guarani, e suas origens estão no sudoeste da Amazônia. Devido a um constante processo de expansão, conquista e ocupação territorial, abre aspas, são os mais conhecidos dentre as populações do Sul em termos arqueológicos, etnográficos, históricos e linguísticos. Fecha aspas. Noeli, 1999, página 247. Muitos arqueólogos trabalham com a ideia de pequenos movimentos migratórios nas proximidades de grandes rios, referindo-se ao fato de os Tupi-Guarani terem saído da Amazônia por volta de 2000 anos antes do presente e migrado num fluxo descendente até o Rio da Prata, para depois se expandirem para rios um pouco menores do Rio Grande do Sul, cultivando as áreas férteis próximas. Havia uma estreita ligação entre os Tupi-Guarani e as águas dos rios, vinha parte da alimentação e os materiais utilizados para a confecção de artefatos líticos, como seixos e basalto, além de servirem como eficiente forma de locomoção, tendo em vista a grande habilidade dos grupos para navegar e nadar. A constante mobilidade e a conquista de novos territórios permitiram uma intensa e contínua troca de informações,
possibilitando aos povos da tradição tupi-guarani uma excelente capacidade de se adaptar por meio da aquisição de novas técnicas de subsistência e do aperfeiçoamento das práticas de sobrevivência. Além das roças instaladas em clareiras nas matas, os agricultores tupi-guarani formavam pomares e hortas medicinais com diversas plantas e matérias-primas para a construção e fabricação de ferramentas. Eles também construíam trilhas que ligavam a aldeia e as roças entre si. Coletavam madeira, mel e insetos, mantinham ervais de mate, palmitais, pinheirais, entre outras atividades. Noeli, 1999, página 254. Quanto à forma de habitação, abre aspas. As aldeias eram levantadas em clareiras abertas na mata. Ao redor se faziam as roças para os necessários cultivos. Fecha aspas. E a aldeia, abre aspas, era composta de várias choupanas aproximadamente iguais no material, no tamanho e na organização, dispostas com certa regularidade ao redor de um espaço aberto. Fecha aspas. Schmitz, 2006, página 38 à página 40. Onde eram realizadas as atividades cotidianas em grupo. As moradias eram alicerçadas em troncos firmes coletados nas matas, vedadas com madeira entrelaçada de cordas e cobertas por palha ou capim, podendo ser habitadas por um considerável contingente de pessoas, já que tinham metros de comprimento. Sobre a tipologia das vasilhas, pode-se afirmar que tinham características e formatos específicos, como pratos, tigelas e recipientes grandes, utilizados para funções variadas no cotidiano, desde o preparo de ingredientes, alimentos e bebidas, até o armazenamento, como urnas funerárias. Em relação à decoração, a superfície poderia ser alisada, mas geralmente era decorada com a ponta da unha, a polpa do dedo, escovada com espiga de milho ou marcada com incisões através de objetos pontiagudos, produzindo os motivos decorativos mais variados. Vikrowski, 2012, página 18. Foi após 1500, devido à presença europeia na região, que houve uma rápida modificação na composição e distribuição dos grupos indígenas. Muitos foram assimilados ou eliminados, devastados por conflitos, epidemias, doenças e escravidão, o que reduziu os povos nativos a pequenos e dispersos grupos. O abalo nas estruturas socio-organizacionais, moldadas ao longo de centenas de anos, acabou por fragilizar as sociedades indígenas. Imagem de habitações da tradição tupi-guarani. Autoria de Victor Salles, via ArtStation. A imagem é composta por 7 habitações tupi-guarani, dispostas em um círculo, o qual está rodeado pela mata nativa. No centro, há um espaço aberto para as atividades cotidianas do grupo. A ocupação humana pré-colonial em Veranópolis. Devido às características das construções pré-coloniais, pouco restou dos bens materiais das habitações indígenas na região da antiga colônia Alfredo Chaves. No entanto, os bens imateriais da cultura indígena ainda estão presentes na região, abre aspas, como a tradição da colheita do pinhão, abre parênteses, fruto do pinheiro da araucária, fecha parênteses, a tradição do chimarrão,
o cultivo de plantas medicinais e a presença sazonal dos indígenas às margens da RS 470 para a venda de artesanato. Fecha aspas. Fogaça, 2019, página 45. Entre os vestígios arqueológicos indígenas identificados no município de Veranópolis, destaca-se o ponto turístico denominado Gruta Indígena. Nota 8. No dia 1º de maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou um período de fortes chuvas que elevaram os níveis dos rios, causaram deslizamentos e provocaram incontáveis danos humanos e ambientais. Entre os desastres, destaca-se um grande deslizamento sobre a Gruta Indígena de Veranópolis, que destruiu a infraestrutura de visitação e arrastou terra, pedras e água para dentro do local. Localizada na comunidade de Nossa Senhora do Monte Ibérico, linha Afonso Pena, no interior do município. A formação rochosa possui cerca de 28 metros de largura e 67 metros de profundidade, sendo atualmente um dos maiores pontos turísticos da localidade. O entorno sofreu grandes alterações para facilitar o acesso dos visitantes ao seu interior, como a abertura da mata, construção de estradas, limpeza de trilhas, construção de deck de madeira na entrada e instalação de energia elétrica. Sobre a gruta, o Anuário de Veranópolis, de 1972, nota 9, Anuário de Veranópolis, ano 3, número 3, 1972, acervo do Ver. Aponta que foram removidas 2.000 toneladas de material da caverna, sendo esse conteúdo enviado aos Estados Unidos para análise. Os estudos concluíram que a ocupação da caverna data de 5.000 anos antes de Cristo e que ela foi habitada por diferentes grupos humanos. Com base nesses dados e no panorama da temporalidade da ocupação humana no território do Rio Grande do Sul, é provável que algumas das tradições mencionadas anteriormente tenham utilizado o espaço como abrigo ou local de passagem. Fotografia da Gruta Indígena de Veranópolis. Ecotrip 2024. A imagem mostra a entrada da gruta, tendo à sua frente um deck de madeira construído posteriormente para apreciar a vista ao longe. Embora o anuário mencione uma importante pesquisa realizada no espaço, até onde se tem informações, o material coletado não retornou para a referida comunidade, assim como os resultados dos estudos. Vikrowski, 2011, página 23, afirma que, ao identificar um sítio de valor arqueológico e histórico, abre aspas, os vestígios arqueológicos ali presentes deverão ser removidos e enviados para estudos. As informações resultantes de sua análise poderão retornar à sociedade, fecha aspas, posteriormente. Contudo, percebe-se que esse não foi o caso da Gruta Indígena de Veranópolis, cujas informações escassas impossibilitam um estudo de caso mais aprofundado. Durante uma rápida visita técnica à caverna, a fim de identificar artefatos indígenas expostos na superfície, observamos, em meio à terra e lascas de basalto que se desprendem do teto, um artefato próximo à entrada. O objeto foi fotografado sobre uma superfície clara para facilitar a visualização e deixado no mesmo local em que foi encontrado, com o intuito de contribuir para futuras pesquisas arqueológicas.
Destacamos a importância de não remover os artefatos de seu local de origem, sem a devida autorização prévia dos órgãos competentes da área, tendo em vista que a retirada das peças pode levar à descontextualização de seu histórico no ambiente. O referido objeto sugere a possibilidade da presença de grupos humanos caçadores-coletores, indicando uma cultura humana que utilizava a caça no ambiente que estava estabelecida. A peça, identificada, é denominada pela arqueologia de raspador e, segundo Kern, 2009, página 29, era utilizada para remover ou limpar o couro de animais, ou para cortar a carne. O artefato apresenta técnicas de lascamento em todas as laterais e em uma das superfícies possui cerca de 3,5 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de largura. Além disso, as placas orientativas existentes no espaço indicam que a área foi ocupada pelos povos Caingangue, pertencentes à tradição taquara, de matriz cultural G. Imagem de um raspador lítico lascado. Pedron, 2023, página 91. Imagem da raspagem do couro de animais. Acervo privado de Ana Luísa Keller. Entretanto, é importante rememorar os dizeres do Anuário de Veranópolis de 1972, que atesta que mais de um grupo fez uso do espaço, deixando evidências arqueológicas de sua ocupação. A presença da tradição taquara na região é fortemente enraizada no conhecimento popular, devido à abundância de remanescentes de casas subterrâneas, mas isso não exclui a possibilidade de ocupação por outras etnias. Dado o escasso material encontrado na gruta indígena, realizar uma leitura aprofundada para identificar os grupos étnicos é uma tarefa difícil. Portanto, partimos de hipóteses de análises de contextos gerais da história do Rio Grande do Sul para apresentar algumas possibilidades. A primeira delas, como mencionamos no primeiro capítulo, sugere que os povos da tradição Umbo, conhecidos por sua preferência por cavernas devido à proteção que essas ofereciam, possam ter reocupado as cavernas ao longo do tempo, adaptando-se ao seu ambiente e à sua mobilidade constante. Além da tradição Umbo, a tradição taquara também utilizava cavernas, grutas e abrigos sob rochas. Todavia, para esses grupos, as cavernas não tinham unicamente a finalidade de sediar espaço para abrigo. Também serviam como cemitérios, onde o grupo depositava seus mortos e fazia as cerimônias fúnebres. Dias, 2004, página 90, observa que, na tradição taquara, são comuns os sepultamentos encontrados no interior de pequenos abrigos sob rocha. Abre aspas. Geralmente, estes abrigos estão localizados em áreas de difícil acesso, situados em paredões de rocha basáltica, tanto na encosta quanto no topo do planalto. Fecha aspas. Era costume da tradição taquara depositar junto aos corpos outros materiais orgânicos, como folhas de xaxim, folhas de taquara, capim, madeiras ou taquaras, para envolver o corpo ou até para servir de esteira. Além disso, eram colocadas vasilhas de cerâmica, artefatos líticos e objetos considerados valiosos para o grupo. Por essa razão,
a possibilidade de a caverna ter sido ocupada por povos das tradições Umbo ou Taquara é grande, pois eram esses grupos que possuíam maior adesão a esse estilo de moradia. Todavia, isso não descarta a possibilidade de outros grupos também terem ocupado o espaço. Cavernas, abrigos sob rochas e grutas também eram locais de passagem de outros grupos humanos, servindo como abrigos temporários. Com a sedentarização que ocorreu nos últimos milênios, cada etnia desenvolveu um padrão próprio de habitações adaptadas ao clima e ao relevo dos locais onde se estabeleciam. Além da gruta indígena de Veranópolis, Ademir José Machado elaborou uma importante pesquisa para analisar a presença da tradição tupi-guarani na região do Médio Rio das Antas, afluente que banha o referido município e serve de marco divisor entre Veranópolis e Bento Gonçalves. O trabalho corresponde à análise e à interpretação de alguns dados obtidos no programa de arqueologia desenvolvido pelo Centro de Ensino e Pesquisas Arqueológicas da Universidade de Santa Cruz do Sul durante a instalação do Complexo Energético Rio das Antas, mais especificamente a área da usina hidrelétrica 14 de Julho e mediações. Machado, 2008, página 9. Durante a pesquisa arqueológica realizada nas margens do Rio das Antas, foram identificados 52 sítios arqueológicos, distribuídos em ambos os lados do afluente, contemplando os municípios de Veranópolis, Cotiporã e Bento Gonçalves. No entanto, iremos aprofundar e apresentar apenas os sítios arqueológicos localizados em Veranópolis. A grande quantidade de sítios arqueológicos em um pequeno recorte espacial torna evidente que o território do Rio Grande do Sul possuía uma população humana considerável antes da chegada dos colonizadores. Todos os espaços eram ocupados e ou explorados pelos indígenas, desconstruindo a ideia de, abre aspas, espaços vazios no sul do Brasil. Imagem do cotidiano de habitação em cavernas. Acervo privado de Ana Luísa Keller. A imagem é composta por habitantes coletando rochas, riscando as paredes, desmembrando um bezerro, fazendo fogo, dentre outras atividades. Para realizar a identificação das tradições presentes nos sítios arqueológicos existentes no percurso do Rio das Antas, os pesquisadores analisaram as técnicas decorativas empregadas nos fragmentos de cerâmica encontrados, a tipologia do terreno, o solo e os artefatos líticos presentes em cada sítio. Durante o trabalho arqueológico, realizado nos 3 municípios, os 52 sítios foram subdivididos em 7 grupos, com as denominações alfabéticas de A, B, C, D, E, F e G, sendo critérios considerados para essa divisão a proximidade entre os sítios. Para a identificação, Machado, 2008, página 37, afirma que foram utilizadas metodologias tradicionais, como o método oportunístico, nota 10. A técnica oportunística foi baseada na coleta de informações fornecidas pelos moradores locais através de entrevistas e conversas, além de consultas aos cadastros de instituições de pesquisa arqueológica e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN. E o probabilístico, nota 11. A técnica probabilística envolveu a vistoria
das áreas passíveis de ocupação humana pré-histórica, seguindo linhas de caminhamento paralelas. Aliados ao estudo da paisagem existente e das possibilidades de ocupação, resultando na identificação de um grande número de locais com ocupação humana. O mapa a seguir merece uma análise especial, pois representa o que pode ser denominado como aldeias ribeirinhas, ou seja, grupos humanos vivendo às margens de um afluente e utilizando-o como principal fonte de sobrevivência, com a pesca como base alimentar, e provavelmente fazendo uso de canoas para travessias entre as margens opostas do rio. Os sítios arqueológicos indígenas identificados nas margens do Rio das Antas, no município de Veranópolis, contêm uma quantidade considerável de artefatos líticos, a maioria apresentando tratamento de lascamento em sua confecção, além de diversos fragmentos de cerâmica que contribuem para a identificação da tradição a que pertencem os grupos humanos que os produziram. A seguir, apresentamos todos os sítios arqueológicos indígenas identificados durante a pesquisa vinculados ao território de Veranópolis, bem como os materiais encontrados em cada um deles. O sítio numerado como 21 José Colau C. RSAN 26 está localizado em Passo Velho, em uma área relativamente plana, com dimensões de 3.400 metros quadrados, a uma distância de 70 metros do Rio das Antas. Na localidade, foram identificados artefatos líticos, sendo eles uma lasca em arenito metamorfizado, 4 talhadores, um núcleo em riolito, 2 talhadores, um batedor e um seixo em basalto. Devido à ausência de cerâmica, não foi possível associar com precisão a qual tradição o material pertence. Os artefatos indígenas estavam expostos em superfície ou localizados com pouca profundidade, associados a grupos que ocupavam espaços a céu aberto, podendo pertencer à tradição Maitá ou à tradição Taquara, devido às técnicas de fabricação aplicadas. Porém, a hipótese de pertencer à tradição Tupi-Guarani não deve ser descartada. O sítio numerado como 19 José Colau A. RSAN 26, também situado em Passo Velho, possui 700 metros quadrados, está distante 60 metros do Rio das Antas. Nesse local, foi identificado um fragmento de cerâmica com decoração denominada corrugado ungulado, que define a ocupação de povos pertencentes à tradição Tupi-Guarani. Além destes, foram identificados artefatos líticos lascados, tais como uma lasca, um biface, 2 talhadores, um detrito, um batedor em basalto, 2 lascas corticais e um batedor em riolito. O sítio arqueológico também se encontra a céu aberto. Imagem de sítios arqueológicos no Médio Rio das Antas. Relatório CEPA, Unisc e PAN. Machado, 2008, página 65. A imagem é composta por um mapa parcial do Rio das Antas, ao longo do qual são identificados 7 sítios arqueológicos, tanto de ceramistas, horticultores, quanto de caçadores-coletores. Muito próximo, localiza-se o sítio numerado como 20, José Colau B, RSAN 26,
em Passo Velho, com dimensões aproximadas de 2.100 metros quadrados, a uma distância de 60 metros do Rio das Antas. O sítio também apresenta vestígios cerâmicos, incluindo um fragmento com decoração corrugada, 3 fragmentos com decoração simples e um fragmento com decoração escovada. Além dos vestígios cerâmicos, foi identificado um fragmento de implemento em basalto. Os remanescentes arqueológicos igualmente estão associados à tradição tupi-guarani, especialmente pelas técnicas decorativas empregadas nas cerâmicas, e o sítio encontra-se a céu aberto. Machado, 2008, página 72, página 74. No grupo C, encontra-se o sítio de numeração 26, Volmir Marim, RS-AN 24, situado na linha Santo Antônio, da 14 de julho, em Veranópolis. O sítio possui dimensões de 5.850 metros quadrados, distante 200 metros do Rio das Antas e cerca de 10 metros de um pequeno córrego existente na área. Na localidade, foram identificados 4 fragmentos cerâmicos com acabamento simples e 3 fragmentos escovados, além de um talhador lascado em riolito. Os vestígios são associados à tradição tupi-guarani. Esse sítio também se localiza a céu aberto. Machado, 2008, página 82. O sítio arqueológico de numeração 29, Terezinha Torezan, A, RS-AN 29, situa-se em um pequeno terraço, com dimensões aproximadas de 750 metros quadrados, distanciando-se 50 metros do Rio das Antas e 60 metros de um pequeno córrego localizado na área. No local, foi identificada uma quantidade considerável de fragmentos cerâmicos, incluindo um com acabamento corrugado ungulado, um com acabamento ungulado, 20 fragmentos com decoração simples, um fragmento pintado e 9 com acabamento escovado. Além desses, foram encontradas 3 lascas, uma lasca com retoque, 3 lascas corticais, um talhador, um fragmento de implemento, 2 batedores em basalto, uma lasca em riolito e uma esfera de hematita. Os artefatos líticos e cerâmicos estão associados à tradição tupi-guarani e o sítio encontra-se a céu aberto. Machado, 2008, página 84. O sítio arqueológico numerado como 2, Terezinha Torezan B, localiza-se em um terraço plano com uma área aproximada de 900 metros quadrados, a cerca de 50 metros do Rio das Antas e 15 metros de um córrego. No local, também foram identificados remanescentes arqueológicos pertencentes à tradição tupi-guarani. Os vestígios cerâmicos incluem um fragmento pintado e um escovado. Entre os líticos, foram encontrados um alisador, 2 batedores em basalto e um talhador em riolito, com técnicas de lascamento e polimento. O sítio está a céu aberto. Machado, 2008, página 85. O sítio arqueológico indígena numerado como 28, Moacir Marim, RS-AN 45, localiza-se na linha Nossa Senhora do Rosário, em Veranópolis, em um pequeno dique holocênico com aproximadamente 100 metros de largura. Suas dimensões são de 1.650 metros quadrados, distanciando-se 50 metros do Rio das Antas. Pertencente à tradição tupi-guarani, o sítio contém fragmentos cerâmicos
com decorações variadas, incluindo um fragmento corrugado, 2 simples e 2 pintados. Além dos cerâmicos, foi identificada uma notável variedade de líticos: uma lasca, 3 lascas corticais, 3 talhadores, 4 fragmentos de implemento, 2 detritos em basalto e uma lasca em riolito. O sítio encontra-se a céu aberto. Machado, 2008, página 88. Denominado 32, Paulo César Pitol, RS AN 43, o sítio localiza-se na linha 14 de julho, em uma área relativamente plana, com dimensões aproximadas de 500 metros quadrados a 80 metros do Rio das Antas. A localidade está associada à tradição tupi-guarani e sua cerâmica é composta por 2 fragmentos corrugados, 4 com acabamento corrugado ungulado, 4 fragmentos ungulados, 20 com acabamento simples, 7 pintados e 1 escovado. Além desses, foi identificada uma lasca de calcedônia com aplicação de técnicas de lascamento. O sítio apresenta-se a céu aberto. Machado, 2008, página 88. Por fim, o último dos sítios investigados durante a pesquisa recebe a denominação 31 Ari Citolim, RSAN 30. Situa-se na linha 14 de julho, em um topo de elevação com área plana, com dimensões de 2.565 metros quadrados a 300 metros de distância do Rio das Antas e a 300 metros do Arroio Retiro. O sítio apresenta vestígios cerâmicos pertencentes à tradição tupi-guarani, incluindo 3 fragmentos corrugados, 16 corrugados ungulados, 7 ungulados, 15 simples, 2 pintados, 1 escovado, totalizando uma quantidade considerável, especialmente considerando que a cerâmica não é muito resistente às ações do tempo. Além disso, o acervo lítico é composto por 4 talhadores, 1 detrito, 1 seixo em basalto, 5 lascas, 9 lascas com retoque, 6 núcleos, 14 detritos em calcedônia, 13 lascas, 2 detritos em cristal de rocha, todos com técnicas de lascamento aplicadas em sua confecção. O sítio está a céu aberto. Machado, 2008, página 91. Nesta pesquisa de prospecção arqueológica, realizada por especialistas e posteriormente compilada no trabalho de Ademir Machado, observamos que a área às margens do Rio das Antas era favorável à implantação dos grupos de ceramistas, horticultores, tupi-guarani. Todavia, devido à quantidade reduzida de material identificado e ao tamanho dos próprios sítios, levantamos a hipótese de que não havia uma grande oferta alimentar que possibilitasse o desenvolvimento de grupos maiores. A baixa quantidade de objetos pode também sugerir que os espaços foram ocupados rapidamente, servindo como locais de passagem ou moradia provisória. Percebemos ainda uma regularidade na produção cerâmica e lítica, bem como na escolha dos ambientes para as aldeias, todas próximas ao rio e com características semelhantes no terreno. Sobre a ocupação tupi-guarani no espaço estudado, Machado, 2008, página 208, afirma que, abre aspas, estaria associada
a uma ocupação tardia. Anno Domini 1300 e 1500. Nesse sentido, a presença do escovado e ungulado com boa representatividade e a diminuição do corrugado são indicativos de uma ocupação recente. Fecha aspas. Devido ao fato de a maioria dos sítios apresentados possuir vestígios arqueológicos dos povos de tradição tupi-guarani, consideramos que a área pode não ter sido muito atrativa para outros grupos. É por essa razão que apenas o sítio 21, José Colau C, apresenta indicativos das tradições taquara e humaitá. No entanto, a ideia de que outros grupos tenham frequentado esses locais não deve ser descartada, uma vez que seriam necessários estudos mais aprofundados para o material que está abaixo da superfície. Também é possível que tenham ocorrido várias fases cronologicamente diferentes de ocupação, com sobreposição de tradições e até mesmo de grupos da mesma etnia, formando vários ciclos de ocupação, em que os grupos se deslocavam conforme as necessidades e a disponibilidade de recursos. Além disso, é necessário considerar que a abrangência da pesquisa foi limitada à área de influência do empreendimento licenciado, o que engloba um perímetro mais propício às ocupações da tradição tupi-guarani. O estudo não analisou o ambiente serrano do entorno, que possui condições ambientais compatíveis com os padrões de assentamento da tradição taquara, ou mesmo de caçadores-coletores. Com base nos dados apresentados e partindo da perspectiva da ocupação humana geral no Rio Grande do Sul, estimamos que a região foco deste estudo, em um período de aproximadamente 200 a 300 anos antes do presente, ainda era ocupada por populações pertencentes às tradições taquara e tupi-guarani. Esses grupos, de forma gradativa e involuntária, cederam espaço às novas ondas de imigrantes europeus que começaram a se estabelecer na região. Isso fez com que os grupos fossem se direcionando cada vez mais ao Planalto, até desaparecerem de algumas localidades por diversas circunstâncias, muitas delas já mencionadas. Todavia, com base nas técnicas empregadas na confecção dos remanescentes líticos e cerâmicos existentes nos sítios arqueológicos analisados, acreditamos que a ocupação humana em Veranópolis é muito mais antiga, ultrapassando 300 anos. Podemos estimar a existência de seres humanos explorando o território há aproximadamente 6.000 anos antes do presente, pois, com base nos remanescentes e nas características habitacionais existentes, é possível identificar a presença das tradições Humaitá e Umbo, cujas pesquisas arqueológicas indicam sua existência no Rio Grande do Sul desde esse período. Pressupomos que a região de estudo se insere no que a arqueologia denomina de um espaço intermediário entre as ocupações dos povos pertencentes às tradições Humaitá, Umbo, Taquara e Tupi-Guarani, ou seja, 4 culturas arqueológicas completamente distintas que ocuparam a área. Isso problematiza e até desconstrói a ideia historicamente construída de que a região em estudo, por suas características de fauna, flora, morfologia e geologia, era unicamente território da tradição taquara. Além disso, essa perspectiva nos leva a compreender os processos de comportamento humano ao longo do tempo, suas necessidades e a busca constante por sobrevivência, que levaram à adaptação
a diferentes paisagens. Ao interagir com grupos diversos, esses povos assimilaram, trocaram e construíram novos saberes, moldando e remodelando constantemente seus aspectos culturais, sociais e políticos. Podemos afirmar que o ser humano é um sujeito histórico, moldável, tal como a argila que ele próprio trabalhou por milênios. Investigar a história da região de estudo significa entender parte do processo de ocupação humana no Rio Grande do Sul durante o período pré-colonial, bem como compreender o funcionamento da política de ocupação do território, os processos migratórios europeus, o estabelecimento das primeiras colônias e seus tantos distritos, o desenvolvimento das relações de alteridade e o estabelecimento das fronteiras políticas e éticas. Também envolve as fricções interétnicas durante o processo que ocasionou massacres, silenciamentos, apagamentos, estranhamentos e preconceitos do, entre aspas, eu em relação ao outro, entre aspas. Entendemos que conhecer a própria história significa conhecer a si mesmo, encontrar seu lugar na sociedade e entender-se como um indivíduo ativo na construção da história do meio social em que está inserido.